Tenho 85 anos. E tem uma coisa que eu nunca consigo dizer sem que a garganta aperte. Uma coisa que ficou guardada por décadas, que eu aprendi a esconder atrás do trabalho, atrás da casa, atrás da vida que eu construí. Mas chega uma hora, quando você está nessa idade que eu estou, que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. Então hoje eu vou falar. Porque eu não tenho mais tempo para continuar calado. Se você já carregou um arrependimento que não consegue contar para ninguém, escreve aqui embaixo, eu entendo. Só isso. Preciso saber que não estou falando sozinho nesse vídeo. Meu nome é Augusto. Nasci em 1940, em Belo Horizonte, filho de um ferreiro e de uma mulher que fazia renda de biuro. Cresci num tempo em que homem não falava de sentimento. Homem trabalhava, sustentava, calava. Aprendi isso desde menino. E foi a pior coisa que aprendi na vida. Me casei com a Maristela quando eu tinha 26 anos e ela 22. Uma moça linda, de cabelo escuro e riso fácil, filha de um comerciante do centro da cidade. Nos casamos numa cerimônia simples, numa sexta-feira de março de 1966, e eu me lembro de olhar para ela no altar e pensar, essa é a minha vida inteira. Esse pensamento estava certo. Mas eu não entendia ainda o peso que ele carregava. Nos primeiros anos de casamento, o assunto veio à tona. Filhos. A Maristela queria muito. Falava em 3, 4, dizia que casa sem criança é casa vazia. E eu concordava com a cabeça, mas por dentro alguma coisa em mim resistia. Não era falta de amor por ela. Não era medo de responsabilidade. Era algo que eu não sabia nomear na época, mas que entendo hoje com dolorosa clareza. Eu tinha medo de repetir o pai que eu tive. Meu pai era um homem duro. Não era mau, não era bêbado, não batia. Mas era distante de um jeito que dói mais do que um tapa. Era o tipo de homem que estava em casa, mas nunca estava presente. Que sentava na cabeceira da mesa, mas não perguntava como foi o dia. Que trabalhava para sustentar, mas não sabia segurar na mão de um filho. Eu cresci com fome de um abraço que nunca veio. E esse vazio ficou dentro de mim feito uma ferida que nunca cicatrizou direito. Então, quando a Maristela falava em filhos, alguma parte de mim pensava, e se eu for igual? E se eu não souber ser diferente? E se eu criar uma criança com a mesma frieza que me criaram? Esse medo nunca virou conversa. Ficou dentro de mim, guardado, embrulhado em desculpas. A vida estava apertada. O dinheiro era pouco. O momento não era certo. Sempre algum motivo. Sempre algum depois. Os anos foram passando. A Maristela foi adoecendo por dentro de um jeito que eu só fui perceber quando já era tarde. Ela nunca foi uma mulher de reclamar alto. Era do tipo que engole, que aguenta, que sorri mesmo quando está se despedaçando por dentro. Mas eu fui vendo a luz nos olhos dela diminuir. Fui vendo ela parar de falar sobre filhos. Fui vendo ela encontrar em sobrinhos e filhos de vizinhos o que eu nunca dei a ela. Chegamos aos 40 anos sem filhos. E então a janela fechou. Não de uma vez, não com uma conversa definitiva. A janela foi fechando devagar, como a tarde que vai escurecendo sem que você perceba o momento exato em que o dia acabou. E quando percebemos, era noite. E não havia mais nada a fazer. Eu dizia para mim mesmo que estava tudo bem. Que a vida de nós dois era boa assim. Que tínhamos liberdade, que viajávamos, que não tínhamos o peso que tantos pais carregavam. Eu construí um argumento sólido para o meu arrependimento. Embrulhei bem embrulhado e guardei lá no fundo do peito onde não incomodasse. Mas arrependimento não é daqueles que ficam quietos quando você manda. Ele aparece nas horas erradas. Aparece quando você vê um pai levando o filho na escola de manhã. Aparece quando você está num churrasco de família e escuta uma criança chamar de vovô alguém parecido com você em idade. Aparece quando você adoece pela primeira vez de verdade, numa internação de 5 dias que eu tive aos 68 anos, e você olha para o corredor do hospital e não vê nenhum filho esperando notícia. Só a Maristela, cansada e fiel como sempre, sentada numa cadeira de plástico com a bolsa no colo.
Foi naquele corredor de hospital que o arrependimento me acertou de verdade. Não como uma revelação suave. Como um soco. Como uma coisa que estava esperando o momento certo para finalmente me derrubar. A Maristela morreu aos 74 anos. Câncer de pâncreas. Rápido e cruel do jeito que essa doença é. Do diagnóstico ao fim foram 7 meses. 7 meses que eu vivi inteiro ao lado dela, tentando ser, naquele tempo que restou, o homem que eu devia ter sido durante décadas. Cuidei dela com as mãos que nunca souberam dar carinho. Aprendi a dar. Aprendi tarde, mas aprendi. Quando ela morreu, eu fiquei sozinho de um jeito que não consigo explicar para quem não viveu. Não é a solidão de não ter ninguém em casa. É a solidão de não ter ninguém que carregue você dentro de si. Filho carrega o pai dentro de si mesmo depois que o pai se vai. Existe no mundo alguém que tem seus olhos, seu jeito de rir, sua teimosia, seu tanto de bem e seu tanto de erro misturados. Existe alguém que continua depois de você. Eu não tenho isso. Quando eu for, vai ser como apagar uma vela num quarto escuro. Sem rastro. Sem continuidade. E isso me pesa de um jeito que eu não sei se consigo descrever com palavras. Mas o arrependimento maior não é nem esse. O arrependimento maior é saber que eu poderia ter sido diferente. Que o medo que eu tinha do meu pai não precisava ter me vencido. Que eu poderia ter feito diferente do que ele fez. Que eu poderia ter sido o pai que eu nunca tive, em vez de simplesmente não ser pai nenhum. Passei anos achando que a minha história com meu pai era um motivo para não ter filhos. Só muito tarde entendi que ela era exatamente o motivo para ter. Para quebrar o ciclo. Para aprender o que ele não soube me ensinar e passar adiante o que eu teria aprendido no caminho. Meu sobrinho Henrique, filho do meu irmão mais novo, tem 38 anos hoje. A gente criou uma relação ao longo dos anos que é a coisa mais próxima de pai e filho que eu conheço. Ele me visita toda semana. Me liga quando está com dúvida. Pede conselho, às vezes até segue. E eu olho para esse rapaz e penso, era isso que eu estava com medo de não saber fazer. E eu sei fazer. Aprendi. Aprendi com ele, com o tempo, com os erros. Mas aprendi tarde. E o que aprendi tarde não dá para passar para um filho. Só dá para guardar e, quem sabe, contar num vídeo como esse para quem ainda está a tempo. Então é para você que eu estou falando agora. Para você que está nos seus 30, 40, 50 anos e ainda carrega um medo que não sabe bem nomear. Um medo de se tornar o que lhe fizeram de ruim. Um medo de não ser suficiente. Um medo de errar. Você vai errar. Isso eu posso te garantir. Pai perfeito não existe. Nunca existiu. Mas filho criado por um pai imperfeito que tenta, que está presente, que pede desculpa quando erra, que aprende no caminho, esse filho cresce inteiro. Esse filho aprende que é possível errar e consertar. Que é possível ter medo e agir assim mesmo. Que é possível receber um amor que erra mas não abandona. O pai que eu tive me deu fome de afeto. Levei décadas para entender que essa fome era um mapa. Um mapa de tudo que eu precisava aprender a dar. E eu desperdicei esse mapa. Guardei numa gaveta e fingi que ele não existia. A Maristela merecia mais do que eu dei a ela. Merecia ter tido os filhos que queria. Merecia ter envelhecido com netos no colo. Merecia ter uma casa cheia das vozes que eu não permiti que entrassem. Esse é o arrependimento que carrego. Não o de não ter tido filhos por não querer, mas o de não ter tido filhos por ter medo demais e corajoso de menos. Tenho 85 anos. A Maristela foi há 11 anos. Moro num apartamento de 2 quartos aqui em Belo Horizonte, com um gato velho que a minha sobrinha me deu e com a memória dela em cada canto da casa. Tenho saúde razoável para a idade que tenho. Durmo bem. Como bem. Caminho toda manhã por 30 minutos ao redor do quarteirão. Mas toda vez que vejo um pai com filho, toda vez que vejo um avô com neto, toda vez que vejo uma família sentada num banco de praça com crianças correndo em volta, alguma coisa dentro de mim aperta. E eu deixo apertar. Não fujo mais. Apertar faz parte de mim agora.
É o peso da escolha que eu fiz, ou melhor, da escolha que o medo fez por mim. Se eu pudesse voltar, voltaria. Voltaria para aquele Augusto jovem e assustado e diria: o seu pai errou com você. Mas você não precisa errar da mesma forma. Você pode errar de outro jeito, de um jeito que se conserta, de um jeito que não deixa vazio. Vai lá. Tem filho. Erra e aprende. Ama e tenta. Porque o amor imperfeito de um pai presente vale infinitamente mais do que a ausência de um pai perfeito que nunca existiu. Mas não posso voltar. Ninguém pode. O que posso fazer é ficar aqui, com os meus 85 anos e o meu apartamento de 2 quartos e o gato velho no colo, e contar essa história para você. Para que você não chegue à minha idade com esse mesmo aperto no peito. Se você tem filhos, ligue agora. Não amanhã. Agora. Diga que ama. Diga com palavras, com o nome deles, olhando nos olhos ou pela tela do telefone, não importa. Diga. Se você ainda está em tempo de decidir, não deixe que o medo decida por você. O medo é um mau conselheiro. Sempre foi. O medo me custou caro demais. E se você carrega um arrependimento parecido com o meu, escreve embaixo, eu entendo. Não para me confortar. Para me lembrar que a gente não está sozinho nessas coisas que a vida não ensina com gentileza. Sei como é frustrante sentir dores que não passam, noites mal dormidas ou depender de farmácias para tudo, mas você não precisa viver assim. O que te falta é o caminho certo para recuperar sua saúde e vitalidade de forma natural. E hoje eu trouxe esse caminho para você. Esse livro digital é uma verdadeira enciclopédia da saúde natural, com 330 páginas, que você pode consultar sempre que precisar. É só buscar o problema e encontrar a solução ideal para você. Dentro dele, você vai encontrar mais de 150 receitas naturais poderosas para cuidar de problemas como dores articulares, artrite, pressão alta, colesterol alto, insônia e até diabetes tipo 2, doenças comuns e difíceis que você pode aliviar sem remédios. Soluções para auxiliar mais de 50 doenças, tudo com o poder da natureza. Mais de 140 ervas medicinais, com instruções para usar em casa e melhorar sua saúde. Métodos simples e variados, como chás medicinais, banhos terapêuticos, compressas naturais e detox poderosos, para aliviar dores, purificar o corpo e recuperar sua energia. E até técnicas ancestrais para equilibrar sua energia e se livrar da dependência de remédios. E tem mais, só essa semana, você leva esse guia completo por apenas R$ 47,00 à vista ou 6 vezes de R$ 8,67, menos que uma coxinha na padaria. Além disso, você ganha 5 bônus incríveis para quem comprar hoje, eliminando o refluxo. Descubra como acabar com a queimação e o desconforto do refluxo ácido de uma vez por todas, com métodos 100% naturais. O poder das essências. Aprenda a usar óleos essenciais para aliviar dores, inflamações e melhorar sua energia de forma rápida e natural. Como parar de roncar. Técnicas comprovadas para eliminar o ronco naturalmente, para você e sua família terem noites de sono tranquilas. Segredos proibidos das ervas milenares. Conheça ervas raras que a indústria escondeu por décadas, capazes de curar dores e inflamações de forma poderosa. Como turbinar a hora H, dicas naturais para aumentar a energia e o bem-estar na intimidade, trazendo mais vitalidade para os seus momentos a dois. E para sua segurança, você tem 7 dias de garantia total. Se não gostar, é só pedir seu dinheiro de volta, sem burocracia. Imagina ter acesso a essa enciclopédia com anos de sabedoria e transformar sua saúde e da sua família com soluções que você mesma pode fazer em casa, desde um chá para insônia até uma compressa para dor nas costas. Chega de depender apenas de remédios caros. Esse é o momento de cuidar de você de verdade, com o poder da natureza. Clica no link na descrição ou no primeiro comentário e garante agora o seu guia secreto da cura natural com todos os bônus. Vamos juntos trazer mais saúde e vitalidade para a sua vida. Obrigado por ter ficado até o fim. Não é fácil falar disso. Não foi fácil nenhum dia. Mas hoje foi o dia.